Olá, pessoal. Vamos resolver aqui pelo concurso Triale mais uma questão da prova SPSEC 2022-2023. Eu sou o professor Eric e trago essa questão sobre curva de solubilidade com alguns tópicos também sobre propriedades coligativas. Então ele traz para nós um gráfico que vocês estão vendo aí na tela e vamos julgar os itens como verdadeiro ou falso. Como primeiro item, ele diz que a dissolução do nitrato de sódio em água é um processo endotérmico. Nitrato de sódio, ele está falando desse composto aqui, cujo gráfico é essa curva, tá? Então, vocês podem observar que conforme a temperatura vai aumentando, a solubilidade do nitrato de sódio, né, que é o eixo vertical, também aumenta. Isso é característico de transformações endotérmicas, tá? Quanto mais quente, mais fácil se dissolver. Consequentemente, esse primeiro item está correto. Já o segundo item diz que na temperatura de 20 graus Celsius é possível solubilizar iguais quantidades de matéria em mol do nitrato de potássio e do cloreto de potássio em água. Então vamos dar uma olhada, ó. A 20 graus Celsius, nessa temperatura, ele está falando sobre o nitrato de potássio, KNO3, e cloreto de potássio. Se a gente observar, é exatamente a 20 graus Celsius o ponto onde os dois gráficos se encontram. E é aqui que você tem que ficar atento. Pô, então a solubilidade deles são iguais? Sim, a solubilidade deles em massa, tá? Significa que nesse ponto eu consigo dissolver a mesma quantidade em massa dos dois. Entretanto, esse item está falando que é a mesma quantidade em mols. Nós temos dois compostos com massa molares diferentes. Se a massa são iguais, os números de mol não serão iguais. Então, esse item, ele é um item que está errado. A gente não precisa fazer conta para chegar a essa conclusão. E uma curiosidade, tá? Se vocês resolvessem esses dois primeiros itens, você já conseguia marcar a resposta correta. Porque olha só, a gente sabe que o 1 está correto, né? E que o 2 está errado. Então, ó, pelo fato do 1 estar correto, a gente descartaria E, né? Pelo fato do 2 estar errado, descartaríamos a D, descartaríamos a B, a A e pronto, fechou a questão. Resposta na alternativa C. Mas aqui a gente resolve tudo, né? A gente não deixa nada devendo. Então vamos confirmar, né? Se a resposta de fato é a alternativa C. Ele diz para nós no terceiro item que para preparar uma solução saturada de cloreto de potássio, que é o KCl, em 500 ml de água a 70 graus Celsius, seria necessário dissolver aproximadamente 250 gramas do sal no solvente. Então, olha só, 70 graus Celsius, cloreto de potássio, nós temos que a solubilidade dele vai ser de 50 gramas do sal a cada 100 gramas de água, tá? E se eu tivesse, lembrando que no caso da água a densidade é 1 para 1, né? Então 100 gramas podemos considerar 100 ml. E se ao invés de 100 ml nós tivéssemos 500 ml? Alguns de vocês pode até fazer essa conta de cabeça, né? Mas para que fique bem claro, eu vou montar uma regra de 3 aqui, ó, relacionando a massa do soluto, que no caso é o cloreto de potássio, com o volume de água, com o volume do solvente. Lembrando que pelo gráfico, a gente sabe que 50 gramas de cloreto de potássio eu consigo dissolver em 100 ml de água. E no item, ele está perguntando para mim em relação a 500 ml de água. 500 ml, quanto será que eu vou poder dissolver de soluto? Então, aqueles que estavam mais atentos já percebeu, né, que 500 ml é 5 vezes mais do que 100. Então, o meu X vai ser 5 vezes mais do que 50, o que vai dar 250 gramas, que é exatamente o valor que ele deu. Verdadeiro, correto. 4. A dissolução de uma amostra de sulfato de sério, o sulfato de sério é esse aqui embaixo, em uma quantidade adequada de água, de forma a se obter uma solução insaturada, forma uma mistura homogênea com maior temperatura de ebulição em relação à água pura? Bem, ele vai dissolver o sal e a mistura é insaturada, tá? Então, você não dissolveu a quantidade máxima possível, você poderia dissolver mais sal. E aí ele diz pra gente que é uma mistura homogênea. Perfeito, soluções insaturadas são misturas homogêneas, certinho.
e ele ainda diz com maior temperatura de ebulição em relação à água pura. Aí a gente vai lembrar que a adição de um soluto não volátil, né, um soluto que não evapora com facilidade, que é o caso desses sais, né, que são compostos sólidos. Quando você adiciona um soluto não volátil em água, você aumenta a temperatura de ebulição. Você faz com que a água fique mais difícil de evaporar. Então, está correto, né? Ele fala que isso vai aumentar a temperatura de ebulição da água. Beleza. Item 5. Dissolvendo-se completamente 1 mol de cada um dos 5 sais mencionados no gráfico, em 5 amostras de água de mesmo volume, de forma que cada amostra de água recebesse apenas um dos sais, obter-se-iam 5 soluções com igual pressão de vapor a uma mesma temperatura. Como que esses sais influenciam a pressão de vapor? Tá? Quanto maior a quantidade de soluto na água, menor vai ser a pressão de vapor. E como que a gente vai colocar essa quantidade de soluto? Lembrando que ele está colocando 1 mol de cada sal. Aí você pode pensar, pô, a quantidade de todos os sais são iguais, né? Então, a gente tem que lembrar que esses sais sofrem um processo de dissociação. E aí, para ganhar tempo, eu já trouxe a dissociação aqui dos 5 sais prontas. E olha só, se eu jogar 1 mol do nitrato de sódio, o nitrato ele vai se dissociar em sódio, 1 mol de sódio e 1 mol de nitrato. Ou seja, no fim das contas, a quantidade de soluto que eu vou ter não vai ser 1, vai ser 2 mols. Tá? E aí, se a gente olhar para os outros sais, eu vou jogar 1 mol de cada um deles. Né? Então, aqui no caso, eu vou formar 1 mol de potássio e 1 mol de nitrato, a quantidade vai ser igual. Aí eu vou jogar 1 de KCl, vou formar 1 mol de potássio e 1 mol de cloreto, né? Tudo igual. Aí a gente olha para o cloreto de sódio, vamos jogar 1 mol, vamos formar 1 mol de sódio e 1 mol de cloreto. Então, todos eles, por enquanto, está dando 2 mols no fim das contas, né? Aí a gente chega no sulfato de sério. A dissociação do sulfato de sério, eu até coloquei aqui ó, de cor diferente, ó, por uma questão de balanceamento. Tá? Para cada um sulfato de sério que eu jogar, né, no caso aqui a gente vai jogar 1 mol, eu vou formar 2 mols de sério, 3 mais, e 3 mols de sulfato. E aí a quantidade de soluto que eu vou ter no fim das contas vai ser de 5 mols. Então perceba que por culpa do último sal, tá, do sulfato de sério, as quantidades de sal nem sempre foram iguais. Tá? Teve um sal que teve uma quantidade maior e, consequentemente, vai baixar ainda mais a pressão de vapor. Tá? Então, por isso, nós iremos dizer que o item 5 está errado. Beleza? E para a gente finalizarmos aqui, nós temos o item C, que diz que uma solução saturada de nitrato de potássio a 50 graus Celsius deve apresentar uma concentração aproximada de 8 mols por litro. Então, vamos ver aqui, ó. Ele está falando do nitrato de potássio, que é o KNO3, a 50 graus Celsius. A gente vai procurar aqui a solubilidade e a gente vai descobrir que é 80 gramas desse sal a cada 100 de água. Bem, 80 a cada 100, será que vai ser 8 mols por litro? Vamos fazer essas contas? Vamos fazer aqui que eu tenho mais espaço, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molar do nitrato de potássio. Isso mesmo, tá? Essa massa molar, vocês podem consultar a tabela periódica para saber a massa do potássio, do nitrogênio, do oxigênio, mas você vai chegar no valor de 101 gramas por mol, tá? Bem, agora a gente vai fazer uma conversão massa-mol. Como que a gente vai fazer essa conversão? A gente sabe que a cada 101 gramas eu tenho um valor correspondente a 1 mol. Lembra que a gente viu que a solubilidade é 80 gramas em 100 de água? Vamos fazer o seguinte. 80 gramas desse sal tem quantos mols? X. Não sei. Tá? E aí a gente pode resolver essa conta. 0,79 mols. Ok? Só que ele quer a concentração em mol por litro. Vou fazer agora aqui do lado. A gente, para calcular a concentração em mol por litro, né, que é aquele Mzinho com a perna puxada, a gente pegaria o número de mols do soluto
e dividiria pelo volume da solução. O número de mols a gente acabou de calcular. A gente calculou que vale 0,79. Lembre-se que essa quantidade nós estamos dissolvendo em 100 ml de água. 100 ml de água é 0,1 litros. Tá? E aí, resolvendo essa conta, que é uma conta tranquila de fazer, nós chegamos ao valor de 7,9 mols por litro. Voltando aqui para o item, ele diz que é um valor aproximadamente 8. Certo, né? 7,9 é aproximadamente 8. Então, olha só, nós temos como correto a 1, a 3, a 4 e a 6. Tá? A 1, a 3, a 4 e a 6. Confirmamos que a resposta está na alternativa C.